Vamos só mostrar o Corinthians, a gente já... Mas o carrossel caipira. Aos poucos, o público foi chegando. Quase 28 mil torcedores na Arena de Itaquera na noite fria de sábado. Batendo palma quando o garoto Pedrinho, xodó da torcida, é anunciado pela locutora. E aparentemente reagindo bem ao ouvir o nome do treinador contestado pelos últimos resultados. O problema é que o ambiente seria bem diferente após o término da partida. Mas vamos ao jogo. O Corinthians de Osmar Loz começou sendo pressionado pelo Vitória de Wagner Mancini, enquanto o Timão tentava entrar na partida. Apostando na individualidade de Pedrinho, a equipe baiana voltava a assustar. Pedrinho insistia. O garoto apareceu de novo, desta vez cruzando na medida para Sid Clay, que cabeceou na trave e perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Roger ainda tentou de um lado, Ramon do outro. Mas quem levou o perigo foi o zagueiro Canu, espanando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, Pedrinho achou o Roger na área, mas o centroavante foi travado na hora do chute. Matheus Vital, também na área, conseguiu o toque, mas viu Aderlan evitar o gol. O Vitória também voltou a levar perigo, e o Timão então partiu para o abafa final. Marquinhos Gabriel bateu cruzado aos 31 minutos e nada. Pedrinho tentou mais uma e nada. E até o zagueirão Henrique soltou a bomba e passou perto após o desvio na defesa. Mas nada de gol. Osmar Loz colocou o Sheik na vaga de Gabriel e o estreante Matheus Matias, de 19 anos, na de Roger. O Corinthians seguiu em cima, mas o 0-0 permaneceu no placar. Eu acho que nós fizemos o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia render. Tecnicamente cometemos muitos erros de passe, o que dificultou, acabou ficando um jogo muito intranquilo. Na segunda etapa fizemos uma correção de posicionamento e conseguimos controlar o Vitória, mesmo sofrendo alguns contra-ataques. Tivemos um número bem expressivo de finalizações, um número de escanteios, ou seja, conseguimos produzir as oportunidades para abrir o placar. E infelizmente não conseguimos fazer o gol. A pressão continua em cima de Osmar Loz, que em 6 partidas no comando do Corinthians tem apenas uma vitória conquistada. Já são 3 derrotas e 2 empates. Mas ele garante que segue focado exclusivamente no trabalho. Em relação às críticas, eu particularmente não leio o que é dito na internet, assim, não evito escutar reportagem esportiva, programa esportivo, então muito é de alguns amigos que falam, mas eu particularmente estou muito focado no trabalho, muito focado em melhorar o rendimento do Corinthians, muito focado em conseguir tornar essa equipe vencedora novamente. A gente vai com certeza dar a resposta no segundo semestre. Ao final aí dessa parada, nós vamos colocar o Corinthians onde ele deve estar. Quando o Osmar Loz estava dando entrevista, estava uma cheadeira aqui, estavam os Paulo Sérgio, Miller. O que vocês estavam reclamando? O que foi, Paulo? Reclamando ou comentando, né? Ah, ele estava falando que ele não vê as redes sociais, não vê o que está escrito. Eu falei, peraí, que mundo que ele está vivendo, né? Vai ver que ele não tem celular. Eu escutei aqui que ele curte as redes sociais aqui, né? Lógico que curte. Então eu creio que o treinador precisa estar atualizado em tudo, ele vai sofrer pressão. Ser técnico do Corinthians saber lidar com essa pressão. Então não adianta falar, não vejo as redes sociais. Vê sim. E tem que conviver com isso. Lê jornal, escuta programa de televisão. Tem que conviver com isso. Vai dizer que não vê. Ele tem que ouvir os elogios e também as críticas. Lógico. Não tem jeito. Agora, o comentarista é opinião. E acho que o Chico concorda comigo. Ele não é, pra mim, não é treinador do Corinthians ainda. Não mas eu tô falando isso do Corinthians, há muito tempo. Infelizmente, ele não é o carinho. Gente, 6 meses, 6 jogos. Não é questão de impaciência. Eu tô dizendo uma opinião particular minha. Claro. Eu acho que ele se apega muito a números. Estou falando pra você. A números, que chutou, que defendeu, que bateu, posse de bola, aquela coisa. Parece o Rogério Mas Ceni não transformou isso em finalização. O Corinthians finalizou ali 1, 2 de cabeça. O Miller. Em 90 minutos, um time grande finalizar 2 vezes no gol.
É muito pouco. Citadini, o que você pensa Não, disso? o que eu ia dizer é o seguinte, realmente esses técnicos mais novos têm uma certa dificuldade em falar. Como dá muita entrevista, exige muita entrevista, eles têm uma dificuldade e todos ficam com um discurso muito parecido com o número. Mas no caso específico do Osmar, eu vi o jogo ontem. O Corinthians jogou sem 9 jogadores. Além de ter dificuldade no elenco, não tinham 9. Quer dizer, sem 9 jogadores, você está colocando quase que um time alternativo, para não ofender ninguém. Então, é óbvio que com você mudando 9 jogadores, ou 10, dependendo como quiser, mas fica difícil para qualquer treinador. Fica difícil. Ele tem dois problemas básicos que pressiona ele. Primeiro, o treinador anterior. O treinador anterior saiu com muito sucesso. Saiu por O cima. sucesso do Carille é o grande adversário dele. Quando o Tite saiu foi o mesmo problema, né? Mas o mais grave do sucesso do Carille é que o Carille ninguém esperava. Quer dizer, ninguém esperava, não. Obviamente... Não, você tem razão, é verdade, era um cara desconhecido. Era um grande desconhecido. Não, mas, Roque, o que ajudou também o Carille foi que não tinha uma equipe formada. Também, então, também. Tava ali todo mundo falando, com esse jogador o Corinthians vai chegar. Mas então agora o Carille sai com números e entra um técnico e esses números já não começam a aparecer. Mas e aí a pressão vejam que vai. Só, o Carille também tinha grandes dificuldades. Ele tanto o ano passado inteiro como esse começo de ano, embora ele tenha saído muito bem, conquistou tudo, inclusive esse ano, que foi uma beleza esse ano, né? Mas a verdade é que isso funciona como pressão em cima do novo técnico. Seja ele quem for, o Osmar, Pedro, Paulo, qualquer um que fosse. Você gosta dele como treinador? Não, pera. A minha opinião é que menos importa aí. Ocorre o seguinte, ele tem um outro fator que o pressiona. Durante muito tempo, as pessoas do Corinthians, inclusive da direção, diziam o melhor da nossa comissão técnica é o Osmar, não é o Carille. Ele é a cabeça que monta tudo. Essa coisa... várias vezes, como ele disse que não lê mídia social, ele provavelmente não viu, mas isso era uma voz quase corrente. Quer dizer, o bom era a comissão técnica, o Osmar, eles eram mais preparados, sei lá, melhor. E agora, isso hoje vira contra ele, vira como pressão em cima dele. Mas eu acho que o clube tem que manter, porque por 2 motivos básicos. Primeiro, nós não temos dinheiro para ficar fazendo loucura. Ponto. Não, mas hoje no mercado... Nós não temos dinheiro para fazer loucura. Hoje no mercado não dá para fazer loucura. Segundo detalhe, não adianta vir o técnico aí, porque o Corinthians não vai contratar grandes jogadores. Não vai contratar. Então é o seguinte, nós precisamos acreditar numa jornada Carille 2. Como do ano Carille passado. 2 está bem demais. Não estou falando dele. Eu estou dizendo, nós temos que acreditar numa jornada Carille 2. Com pouco recurso, com muita trabalho. Todas as referências que dão é que ele é um rapaz que trabalha muito, que é muito dedicado. Então são referências boas. Então nós temos que acreditar numa segunda fase do Carille. É óbvio, é difícil? Mas é o que o time tem que fazer. Dá licença, meu caro Citadini. Fala. 2 coisas. Em primeiro lugar, o Corinthians contratou mal e dispensou mal. Dispensou, por exemplo, Giovanni Augusto. 3-2. Chico, ele não jogava nada. Um pouquinho. Calma. Calma. Ficou 2 anos lá. 3-2 pro Vasco ontem, 2 gols de Picaju, 2 lançamentos de Giovanni Augusto. Contratou mal, vendeu mal. Contratou mal e vendeu mal Felipe Bastos. Hoje,
o grande cérebro do esporte, que está em terceiro ou quarto lugar. Fez um golaço quarta-feira. Fez um golaço quarta-feira. Quer ver? Onde está o esporte? Vou dizer para você. Quinto, né? É quinto, sexto. É quinto. O esporte está em sétimo lugar. Está em sétimo, mas está com 18 pontos junto com o Palmeiras. Então, 2 jogadores que não deveriam ter saído do Corinthians. E seguraram um que não vale metade dos 2, que é exatamente o Marquinhos Gabriel. Que eu não sei para que veio esse cara até agora. O que o pessoal vê? O Marquinhos Gabriel... Você falou até agora, está dentro. Mas o Marquinhos Gabriel... É a ala corintiana, eu não vou me meter nisso. Eu gostava dele. Você gostava dele e eu também gostava, mas o cara é ruim. O cara é ruim. O cara é ruim. O Fábio Carilli acreditava que era. Verdade. Então, o que eu vou falar Ele podia acreditar no que ele quisesse, mas o cara é ruim. E outra coisa, até agora não deu certo. Ele já ganhou 3 títulos pelo Corinthians. Sem jogar. No banco. 3 títulos pelo Corinthians do banco eu também gostaria de ganhar. Tá? É uma maravilha. Vamos torcer para ganhar um quarto no banco. Agora tem uma diferença fundamental entre o Carilli, que saiu, e o nosso amigo Osmar Loss. O Carilli põe a mão na massa. Sabe o que é pôr a mão na massa? É chegar para o jogador, o Paulo Sérgio Comilha, e falar assim, vem aqui, vocês estão jogando errado. O meu esquema não é assim. Vocês têm capacidade de jogar do jeito que eu quero. Vocês querem jogar do jeito que eu quero ou não querem? Ou vocês preferem jogar do jeito que vocês querem? Não, professor, vamos jogar do jeito que o senhor quer. Bom, tudo bem, então, Paulo, você está na direita, você vai para a esquerda. Miri, você está na esquerda, você vai para a direita. Ah, fazemos lá no meio do... Um momentinho só. Você está muito nervoso, Chico. Um momentinho só. Aí, vocês invertem. O Corinthians não ganhou, então tá bom. Não, dá licença. E o Carilli tinha uma coisa fundamental para um treinador que começou do zero, como ele começou. Ele tinha vitória. Não é isso. Ele tinha humildade. Ele chegava nas entrevistas coletivas, o cara chegava, Carilli, você ganhou do Palmeiras. O que aconteceu? Olha, ganhamos porque o time se esforçou, ganhamos porque ele deu um nó por causa disso, por causa daquilo, fizemos isso, aqui vale o conjunto da vitória, na derrota. E outra, não, um momentinho só. Ala corintiana, eu só queria fechar. Entrei devagarzinho. Ele nunca começou a vomitar número na cara da imprensa, que nem faz esse ventrílogo. Ele parece um bonequinho de ventrílogo. Ele parece que tem gente mexendo nele e ele falando. Duas coisinhas. Primeiro. Ele dava e falava. O Carilli, nesse mesmo lugar onde está o Paulo Sérgio, disse que não lê o que a imprensa escreve. O Carilli ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. O Carilli era para ele e falaram, aonde o Corinthians vai chegar? Mas o Carilli ele assistiu virou e falou, redonda. eu não sei, a gente pode chegar. O Carilli disse, eu não assisto, eu não ouço imprensa nada. O cara era humilde. Primeiro. Esse rapaz aí não é humilde. Carilli não assistiu imprensa, não via nada. Segundo, nesse mesmo lugar onde está o Paulo Sérgio, o Carilli disse, quem dá os meus treinos é Osmar Loss, Fabinho e Cuquinha. Obedeci o ordem. Ou não. Ué, mas ele é o treinador. Mas ele falou ou não falou? Obedeci o ordem. Então, no mínimo, o Carilli estava equivocado quando dava para um incompetente, entre aspas. Não estou dizendo que ele é incompetente. Eu não estou dizendo que ele é incompetente. Tem alguma coisa estranha aí. O Carilli também não acompanhava a imprensa e terceirizava o trabalho com uma parte dele para o Loss. Se você pegar as entrevistas... Eu acho que o problema só é resultado, mais nada. Aqui é resultadismo. Mas se você pegar as entrevistas... Não é resultadismo. De todos o time está jogando mal. Não marca mais, não ataca mais. Não chuta mais, não está organizado. Fazia isso antes. Eu não sou sério. Fazia isso antes. O Carilli fazia. Fazia nada. Fazia sim. Foi terrível. Fazia sim, senhor. Ganhou do Palmeiras em 7 jogos, ganhou 6. Do Palmeiras. Agora, vai pegar o Palmeiras do jeito que saiu o Corinthians. Você vai ver que é bom batom. Dá Palmeiras de 5-0 todos os jogos. Se você pegar é lógico. Chico, calma-te. Se você pegar... Eu vou tomar água. Se você pegar todos esses técnicos dessa geração aí nova, o Roger, o do Santos, o Jair, o do Flamengo, o do Atlético, o do Corinthians, e ouvir a entrevista, é um mesmo roteiro. Eu acho que está errado, eles estão errados. Eu acho que as coisas deviam ser muito mais espontâneas. Mas aquele técnico do Flamengo, olha, eu tenho certeza que ele não vai dar certo, mas não é esse o problema. O que ele se acha... O Barbieri. Para ficar recitando número, é uma coisa
terrível. Então, esta virou um problema generalizado. Então, o Osmar, ele realmente não é dos melhores comunicólogos para falar, até Então não fala, manda o Chico Não, dar eu entrevista. sei, mas insiste. Agora é obrigado a falar antes do jogo, no intervalo do jogo, depois do jogo. Então, está no contrato. O que acontece? Eles falam um discurso mecânico. Está errado. Mas não vamos culpar não é por isso. As perguntas também não são as mesmas. As perguntas são péssimas. Então, Os jornalistas... Aí vira igual o Palaia, que fazia auto-entrevista. Deixa só... Esse é o problema. Flávio, só uma colocação, a questão, quando sai o Tite, entra o Carille, o Fábio, e numa aposta, certo? De um grande treinador, já de expressão, numa equipe grande. Então nós temos que falar que saindo o Fábio, entrando o Osmar, que é uma outra aposta, numa equipe como o Corinthians, é arriscar muito. Mas o que nós É arriscar muito, mas não pode uma equipe conhece o grande. Corinthians melhor que os Marlós no mercado? Tem alguém que conhece o Corinthians, está no mercado? Hoje, é melhor? hoje, você lidar com um atleta é muito difícil, Flávio. Lidar com esses jogadores hoje tem que ser um treinador experiente e um jogador que toma esses jogadores na mão. Por exemplo, porque muitas vezes, se você vai pegar o Osmar, o Osmar o pessoal já está naquela o Carille também. dia a dia, o Carille também era assim. O Carille também era assim. O Carille tinha uma outra postura. Paulinho. E era diferente Não, mas olha, eu estou do falando, Corinthians. todos os técnicos dessa geração têm esse discurso que deve ser assessor de imprensa. Que passa para eles. É possível. Você tem que falar assim, 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 assado. Parece candidato em debate. Aquelas coisas que... Está errado. Agora, ele é um sujeito estudioso, dedicado, conhece o Corinthians. Vai dar aula em Coimbra, dedicado tem que Não, ser. mas dá entrevista. Primeiro, Por que dar que entrevista não não trocar? ganha jogo nem perde jogo. Falar que os caras não são humildes, o Luxemburgo é meu amigo, adoro ele, mas ele era humilde. O Luxemburgo era humilde. Quando estava no Era humilde. Bragantino, O Muricy, que é nosso irmão, quando dava entrevista, ele era humilde. Ele só faltava xingar a mãe dos caras. Mas Quando o o Bragantino- gente, vamos parar de saudosismo, Bragantino para foi com pra isso, divisão, pô. Foi para a segunda e foi para a primeira, ele era humilde, sim, senhor. Quem? O Luxemburgo. Ele pegou o Bragantino na terceira divisão. O Luxemburgo era nosso amigo, mas é uma palavra que não conta pra ele, é humilde, né? Peraí, pô. E aí ele era sacaneado porque ele falava de projeto que era um negócio avançado, que ninguém fazia e hoje todo mundo faz, né? Mas humilde não, pô. Humilde não. O Muricy, pô, que pergunta é essa, seu babaca? Mas já era um treinador. Calma, gente. Mas já era um treinador Muricy era uma consagrado. outra geração Já tinham também, de ganhado outros título. Não, mas é que atletas. você falou, calma. Eu quero dizer que entrevista não muda nada. Não é isso que ganha ou perde não é jogo. isso. Você É vai pro resultadismo. lugar. Se o Você Corinthians vai ganhar, que- se o Corinthians ganhar o jogo, ele isso aí. fica maravilhoso. Você foi O Carille pro lado não que servia não pro tem nada a Corinthians. ver. Ele ficou 4, 5 jogos, Você saiu foi e pro depois lado que não tem viram nada a ver. que não tinha ninguém no mercado que conhecia o Corinthians como o Carille. Como não tem ninguém no mercado hoje que conhece o Corinthians igual o Mas Lopes. eu acho o Não Carille tem, mais competente que o Osmar Lopes. principalmente um detalhe importante, que é um time ruim. Esse é o Desculpe, jogadores desculpe, ruins. você tá Então errado. é melhor que Você tenha tá alguém que errado. pelo menos conheça o que se joga lá. Você Sabe tá o errado. sistema, sabe como é que é. Você É tá jogador errado. ruim. O Carille, meu amigo, só para lembrar você, ele veio do Barueri pro Corinthians, trazido pelo Mano Menezes, pelo Sidney, Lobinho. Lobinho O trouxe. Lobinho que jogou com ficou você muitos lá anos no Barueri, São Paulo. passou lá. Ele trouxe por quê? Porque o Carille treinava uma defesa como ninguém. Isso. Então o que aconteceu? Ele Porque pôs a ele mão jogou na na massa, defesa. ele jogou na defesa. Então ele criou um sistema defensivo. Porque é diferente o Ele criou um sistema treinador defensivo. e jogador do que o treinador científico. Pro Mano Menezes, ele criou, Diferente. depois, com a saída do Mano Menezes, ele criou para o Tite um sistema defensivo que o Paulo André chegou aqui, nesse mesa redonda mesmo que nós estamos, Ah, isso é e verdade, falou isso é verdade. o Corinthians marca da meia-lua pra frente. Isso é do Tijuana. O isso aí não foi do Tite. Do Isso Tijuana. não foi A do seleção Tite. brasileira Isso foi. joga com a marcação do Tijuana, que enfrentou o Corinthians na Copa Libertadores, e ele Mas falou, não tem nada a ver com Tijuana. Quem colocou isso em prática no Corinthians foi o Carille. Tudo bem. O Carille Fala, sabia Vanderlei, que o Chico muito está bem. muito nervoso. Mexer Acalme a taticamente minha mente, as você que é coisas. quase um... Vanderlei quase um tá duas duas horas. O Corinthians não Esse ganhou menino hoje, não sabe cara. nada. Fala, Esse Vanderlei, menino aí não Duas sabe horas nada. querendo Você acha falar, que eu Chico. vou Eu sei, deixar que de eu ter o acho. prazer de ouvir vocês? Muito obrigado. Pô, isso é uma coisa que a gente curte. Mas eu queria só dizer o seguinte: aprovem ou não aprovem o trabalho do professor Loss,
A diretoria do Corinthians disse que ele será o técnico até o final de 2019. E está errado. Então, se é tempo que ele precisa, ele terá. Ótimo. Pronto. Eu sei, concordo, pode ter discordância, não vai segurar, não é o técnico do Corinthians, é inferior ao Carille. As opiniões são as mais variadas. Mas quem assina o cheque, quem manda no Corinthians, diz que ele será o técnico até a 2019. André Sanches é que faz isso, assina cheque e manda no Corinthians. E na tua opinião, Vanderlei, ele vai ficar até o final? Eu acho que não ficará. Mas, de qualquer maneira, é aquele negócio. A opinião é minha. Sim. Agora, se o presidente entendeu que tem que ficar com qualquer resultado até 2019, vai ficar. Agora, eu não sei se a gente tem que levar em consideração isso que foi colocado aqui. Faltam jogadores, quer dizer, tem 8 ou 9 jogadores fora, talvez o time fosse um pouco melhor se tivesse. Né? Eu não sei se os jogadores acham que ele é competente. Eu não sei disso. Eu não sei. Eu sei que o Carille chegou lá e aparentemente o pessoal abraçou o Carille. É isso aí que eu estava falando. Abraçou o Carille. Não sei se estão abraçando o Lógico. O Carille goela abaixo do pessoal. Essa que é a verdade. Se tivesse abraçado, tinha vencido o jogo. Que perderam. Perdeu até maio mais do que perdeu o ano inteiro passado. O técnico era o Carille. O Rosmar pegou aí nos últimos Carille já estava difícil. O Carille já estava difícil. Imagina com esse rapaz aí. Estava complicado com o Carille também. Flávio, tudo bem. Mas vamos fazer o balanço do Carille, senão vai parecer que ele saiu porque ele perdeu. Nós tivemos uma vitória estrondosa em cima do Palmeiras. Esse negócio. Saiu por dinheiro. Não. Peraí. Foi um negócio que vai ficar na história. Ganhamos o primeiro título na casa deles. Isso aí não tem preço para pagar. Tudo bem. Muito bem. O time está classificado na Libertadores. O time está classificado na Copa do Brasil. Pô, mas o time não tinha nem centroavante, ele inventou de jogar sem centroavante, que aliás fez muito bem. Ele é muito bom. Fez muito bem. Ele inventou, não. É o que ele tinha lá e ele tinha que jogar aquilo. Aliás, não é que ele inventou. Ele se virou. Se virou com o que tinha. A necessidade continue jogando. O Osmar que pensa em jogar daquele jeito. Não, gente, mas não adianta, o Carille também não servia. Mas lembrando Ele saiu quando ele ficou a primeira vez, com um tempo assim, igual do nosso. Não, mas e aí virou, veio o Oswaldo Oliveira, veio o Cristóvão, não sei o quê. Quem melhor conhece o Corinthians, que está no mercado, sabe o que eu penso também? Eu digo para você que eu sei que é o seguinte, desculpa, Miller, é informação. Flávio Adalto me deu off, mas agora que ele já não é mais diretor, então estou dizendo agora o que aconteceu. Esse é o Vampeta, pô. Ele chegou e falou assim para mim, e dá ainda fonte. Não, eu falo isso. Conta tudo. Meu amigo Flávio Adalto, que foi diretor, hoje saiu para entrar... Para entrar, não, ele fala assim. Para entrar o Duílio, de quem eu gosto muito também. Meu amigo, conheço o pai, conheço todo mundo, conheci o avô, Orlando Monteiro Alves, Adilson Monteiro Alves. É o seguinte, estou dizendo que um é melhor, outro é pior. Ele falou para mim, Chico, é o seguinte, nós não temos quem pôr no lugar. E precisamos ter uma solução rápida, objetiva e econômica. Então nós vamos dar uma chance para o Carille no Campeonato Paulista. Isso aí. Ele falou isso para mim, em off. Então ele falou assim, vou demitir, a tendência é que caia o Oswaldo Oliveira e assuma o Carille. Olha. Eu dei aí, falei para Michele, falou. Deixa a manchete para mim que o Oswaldo Oliveira vai ser demitido segunda-feira. Isso mesmo. Era depois de uma reunião do foi demitido essa mesma situação salvou o futebol brasileiro. Verdade. Por quê? Por falta de dinheiro, e não por filosofia, por falta de dinheiro, o Andrés manteve, ele disse isso aqui no mesmo negócio. Por falta, eu falei, Andrés, que sacada boa, não tinha dinheiro, não dá para demitir. Ele manteve o Tite no cargo, que se fosse demitido, provavelmente teria caído em desgraça, estava lá no Rio Grande do Sul, e a seleção brasileira aqui também, né? Provavelmente no Rio Grande do Sul. Porque o Brasil, que não tem estrutura, não tem porcaria nenhuma, tem aquele bando de vagabundos lá na CBF, não serve para nada, não tem nenhuma filosofia nenhuma, dependeu do Tite para se classificar e vai para a Copa, podendo ganhar a Copa por causa do Tite. Ao Tite. Isso, exatamente. Então, de repente, esses enganos podem acontecer. É isso, meu. Nós vamos ser campeão com o Tite.